E num dia tão importante como hoje, nós estamos recebendo ao vivo aqui o governador José Serra. Para nós é um dia importante, mas é um dia meio triste, né, senador? Como palmeirenses que somos, não dormimos muito bem essa noite, né? Mas é melhor passarmos batido nessa história. Eu posso pedir uma coisa? Não vamos falar de futebol. Não vamos. Tadinho, ok, lá. Com a faca e o queijo na mão, quase perdemos tudo, né, Basta, governador? né, E agora tem o risco de não pegar a Libertadores. Né? Nem, olha, governador, o jeito que... O senhor assistiu até o final o jogo? Não, eu estava me deslocando naquele momento. O senhor não de viagem. perdeu muita coisa, pode ter certeza. Não, ainda bem, né? É verdade. Governador, bom dia. Obrigada pela sua presença. Seja obrigado. bem-vindo aqui. Muito bom sua presença aqui com a gente, aqui no nosso Manhã Maior, né, Arthur? Muito obrigado pela sua presença, governador. Governador, eu queria começar falando com o senhor um assunto que tira o nosso sono sempre, até dos palmeirenses e daqueles que também não são, que é o trânsito em São Paulo. Hoje a gente tem uma frota em São Paulo, em outubro nós registramos 6.600.000 e poucos carros só na capital e mais 19 milhões, quase 20 milhões em todo o estado. Mas nosso problema mesmo é a capital, porque o senhor viu antes de ontem um acidente numa rodovia e na Avenida Bandeirantes parou a cidade inteira. O senhor acredita que é possível reverter isso com essa malha viária do metrô? Olha, é possível melhorar muito. Primeiro, esse é um problema gravíssimo. Se me perguntar qual é o principal problema na cidade, não é só a cidade não, é na grande São Paulo. ABC, Né? Nas cidades tudo, né? vizinhas, ABC, a região onde está a Rede TV, todos os lugares, né? E é possível melhorar isso muito. Não vai, evidentemente, acabar, né? Isso não há nenhuma cidade do mundo que seja assim, que não tenha trânsito. Agora, aqui pode melhorar muito. Uma coisa concreta é o Rodoanel, né? O Rodoanel, o que é uma grande estrada que circunda a cidade e atravessa a grande São Paulo, que comunica uma estrada com a outra. De forma que, se você vier do interior e for para o litoral, você não precisará mais entrar dentro da cidade de São Paulo. Se você vier pela Anhanguera, pela Bandeirantes, você vai, ou pela Castelo, você vai passar diretamente para Imigrantes ou para Anchieta. Né? Isso vai diminuir 34% dos caminhões só na Marginal Pinheiros. E acho que metade na Avenida dos Bandeirantes, aquela que leva para o aeroporto de Congonhas, que leva para Imigrantes, etc. Por quê? Porque tudo o que é exportado de São Paulo, que vem no interior, passa por esse local e vai poder contornar. Então, o Rodoanel vai ficar pronto logo. Né? Eu acho que em março, abril estará funcionando na sua plenitude. Com isso, vai haver um alívio, indiscutivelmente. Outra coisa importantíssima é o metrô. Né? Porque quanto mais gente anda de metrô, menos gente anda ou de automóvel ou de ônibus. A malha do metrô em São Paulo, né? Do metrô, tem 3 linhas andando agora, simultaneamente, sendo construídas. Nunca houve isso. Nós estamos fazendo, é o Estado que está fazendo, como é o governo do Estado também que está fazendo o Rodoanel. Agora, no metrô, inclusive, com uma pequena mão, mas significativa, uma mão da Prefeitura da capital, que pela primeira vez em décadas também está pondo algum dinheiro. Então, nós vamos inaugurar já um trecho da linha que leva do Morumbi, da Vila Sônia, até a Estação da Luz. Vamos inaugurar, ontem, inclusive, eu fui numa pré-inauguração, estações que vão do Alto do Ipiranga até a Vila Prudente. Para você ter uma ideia, lá andam 400.000 pessoas, hoje em dia, isso, a linha 2 vai saltar para 800.000, isso no ano que vem. Então, são 400.000 pessoas a menos andando na superfície. Não é possível que isso não melhore. Esse do Morumbi, Estação da Luz, também vai inaugurar algumas estações, parcialmente, e já vai transportar de cara 100, 200.000 passageiros. Quando estiver pronto todo, mais de 600.000. E a linha 5, que é a da Sul, que vai ser, inclusive, espetacular, que está começando agora, só vai ficar pronta em 2011, 2012. A questão é que essas coisas todas demoram, né? Sim. E tem investimentos. Nós também estamos fazendo uma coisa na Marginal, Tietê, para uma outra pista, né? Você pode dizer, bom, mas isso daqui não desestimula o automóvel nem o ônibus. Não, mas aumenta a rapidez. Né? E
se você olhar as estradas Castelo Branco e Anhanguera, a chegada em São Paulo, nós estamos construindo viadutos, por exemplo, na chegada da Anhanguera, na capital, que entra lá na Lapa, você tinha uma ponte, vai ter 5, Olha que agora coisa já boa. no primeiro semestre. Então tem muita coisa em andamento. Então, se você me perguntar, tem esperança de melhorar o trânsito? Tem. Uma solução. Tem esperança, né? E quanto mais tempo passar, mais coisas vai ter, porque metrô está se expandindo muito e a CPTM, que são os trens da CPTM, que inclusive passam por Osasco, a CPTM está sendo modernizada de forma que ela vai virar metrô de superfície. E muitos significa... trens já estão, né, governador? Hein? Muitos trens já têm esse perfil, inclusive. Aqueles Já que saem tem. da região do Brás, Nós estamos refazendo as estações e você vai poder diminuir pela metade o tempo, o intervalo entre os trens, que significa maior capacidade. Por quê? Porque é trem mais moderno, sistemas, porque aí sempre é um problema de segurança. Sem dúvida. Né? Por que às vezes tantos minutos, etc. Porque você tem que ter um intervalo de segurança. Quanto mais informatizado, modernos forem os equipamentos, mais facilmente você vai conseguir botar mais gente andando. Quer dizer, nós estamos mudando o perfil de São Paulo. Vai mudar. Agora, ao longo dos anos é que isso vai acontecer, não é de hoje para amanhã. Agora, o Rodoanel começa em março, abril. Né? Governador José Serra, vamos falar sobre emprego. Isso a população inteira necessita saber. A respeito do termômetro do emprego em São Paulo, o que vem a ser isso? É uma coisa que nós criamos ontem e que vai dar informação, aí é sobre o Brasil inteiro, regiões, onde tem mais oportunidade de trabalho, onde tem menos, né? Onde tem problemas, onde não tem, inclusive para orientar as pessoas a respeito de deslocamentos, eventualmente, ou de oportunidades que se abram. Né? Ao mesmo tempo, a gente já tem um programa chamado Emprega São Paulo, que é campeão em matéria de informática. Como a Rede TV está, assim, na vanguarda. O que é o Emprega São Paulo? É um programa que junta quem está procurando emprego com quem está ofertando emprego. Nós cadastramos aí 60, 70 mil empresas e tem umas 2 milhões de pessoas inscritas. Então, quando as empresas ofertam, vai para a internet e as pessoas que se inscreveram, a gente faz essa junção. É um facilitador, é isso? Puxa vida, é um facilitador. Você usou bem o termo, é um facilitador. Nós já empregamos, assim, cravado, né, no sentido que houve notificação, etc., mais de 100 mil pessoas. Fascinante. E sem contar aquelas que foram e que não devem ter feito a notificação. E mandamos por torpedo o aviso. Gente que tem celular pré-pago, muitas vezes nem está carregado, mas recebe ligação. Né? Muitas vezes não tem carga para fazer ligação. Sim. É uma medida, eu diria para você, desempregada, né? É sofisticada do ponto de vista de internet, mas o princípio é simples, gratuito, isso avançou muito. Também no caso dos desempregados, que a gente está fazendo uma coisa interessante, é treinamento para desempregados. Este ano serão 40 mil que tem treinamento. Se tiver seguro-desemprego, tudo bem, porque recebe lá um dinheirinho, se não tiver, tem uma bolsa. Aí você pega desde zelador de edifício, marceneiro, encanador, entende? Profissões as mais diferentes e dá um treino, de maneira que a pessoa desempregada, ela passa a ficar mais qualificada, né, para enfrentar as questões. Mas eu sinto que eu estou falando demais aqui. Não, imagina, que isso. A gente precisa dar essa Entender mensagem para o também do telespectador, que... né? Agora, governador, eu queria falar sobre saúde. Saiu na imprensa essa semana que os laboratórios estão dando 65% repassando para as farmácias. Só que as farmácias estão dando 20% a 30% para os consumidores. E a Associação das Farmácias até alegaram, falou, não, cada um dá o seu preço, cada um dá o preço que quer. Esse é um problema. Podia existir uma lei para determinar um preço, porque o consumidor acaba sendo prejudicado. Né? Esse é um problema na área privada, né? Não é na área governamental. A gente trabalha
aqui no caso, eu quando estava no Ministério da É que Saúde... você é famoso por genérico, por isso que eu abordei esse desenvolvi, assunto. inclusive, distribuição gratuita, Sim. farmácia básica, aqui em São Paulo chama dose certa. Nós hoje já temos mais de 60 medicamentos, vamos para 80, que são distribuídos gratuitamente nos postos de saúde, porque a gente passa para as prefeituras, inclusive, ou pelo Estado diretamente. Tem até anticoncepcional em estações de metrô que é distribuído. Agora, fizemos os genéricos, eu particularmente, que barateou o remédio, porque é pelo princípio ativo dele, né? Não é mais só a marca. Agora, este é um problema complicado na área da comercialização entre o laboratório, que é uma fábrica privada, e a farmácia. O laboratório faz o desconto. Em geral, as farmácias não transferem todo o desconto que o laboratório faz. Que é 65% o laboratório dá e dá 20% a 30%. Deve ser isso, viu? 20% deve a 30%. ser isso. Essa é uma pesquisa que devem ter feito, deve ser isso mesmo. Eu acho que devia se cuidar do assunto. Agora, eu não sei se uma lei pode pegar isso, porque é como uma fábrica vende para um estabelecimento comercial e ele vende. É muito difícil você controlar, porque o desconto que tem não é um desconto formal, entendeu? E é variável também ao longo do tempo. Como é que você faz? Eu acho que aí os consumidores é que têm que fazer pesquisa nas farmácias. Eu acho que a gente devia desenvolver um sistema, aí sim o governo Varia pode muito, entrar. né, de farmácia para Aí farmácia. sim. É uma ideia que me Você surgiu gostou? agora a gente conversando. Mas é sabe bom, talvez o que é? É publicar a informação sobre preços. Sim, com certeza. Você vai comprar, principalmente se for um medicamento caro, né? Não é uma aspirina, uma coisa assim pequena. Um medicamento mais caro, se você for comprar, você olha para ver qual é a farmácia que está vendendo mais barato. Por exemplo, no metrô não tem aquelas telas? Não poderia o metrô mesmo estar fornecendo essas informações? Talvez, né? Aí, no caso, o PROCON, eu vou conversar com o Serviço de Proteção ao Consumidor, que é do Estado. Talvez seja uma ideia interessante essa. Consultoria de Terá Daniela aparecido Albuquerque. hoje aqui. Vamos ver a viabilidade jurídica e tecnológica, porque é informação, você concorda? Fundamental. Então, aí você vai numa muito loja e está importante, cobrando caro, você não pode obrigar o vendedor, o comerciante, a cobrar mais barato. É verdade. Não tem como. Ele não pode, porque os preços são controlados. Eu instituí isso quando estava no Ministério. Mas tem o teto. Se o laboratório resolve vender por menos e o comerciante não repassa, é uma coisa do mercado funcionando. A maneira que tem é resolver pelo mercado, né? Se não for pelo mercado, não tem jeito.